Olá pessoal, bom dia. No conteúdo de hoje, vamos falar sobre transferência de processo, certo? Porque está havendo aí muitas transferências de processos para superintendências regionais. E agora, a Superintendência Regional Sudeste 3, que se localiza aí no estado do Rio de Janeiro, tá bom? Então, você que está esperando a resposta, você que observa, né? Olha ali o andamento, acompanhe o andamento do seu processo sempre que necessário, sempre que possível, e você está observando, né? Essas transferências, você deve saber agora, neste momento, o que significa essas informações, tá bom? Olha só, a pergunta da loirinha loira é a mesma que vários amigos deixaram aqui com a mesma dúvida, certo? Bom, o que significa transferência para a Central de Análise de Reconhecimento de Direito da Superintendência Regional Sudeste, SEAB SR3, que significa Superintendência Regional Sudeste 3, ou Sudeste da Terceira Região, que se localiza hoje no Rio de Janeiro, tá bom? Então, olha só, para a unidade gestora de requerimentos realizados no estado do Rio de Janeiro. Então, essa unidade gestora, ela é responsável por transferir esses processos, por designar servidor para dar andamento a esses processos diante dessa unidade, né, dessa Superintendência Sudeste 3, que é aí no estado do Rio de Janeiro. Então, geralmente, esses processos já passaram, né, por algumas fases de análise, que é o reconhecimento de direito, que é algumas exigências, como apresentações de documentos através de subtarefa, certo? Ou perícia, ou avaliação social, ou até mesmo elas começam a passar por essas fases, certo? Então, isso depende de cada ação, certo? Não é uma coisa para todos. Cada ação é diferente uma da outra. Um cidadão já passou por algumas fases de análise desses documentos, outros ainda estão na fase inicial, né, dessas análises. Isso você vai sabendo de acordo, vai passando aí, né, os dias, e você vai acompanhando o andamento do seu processo, da sua tarefa principal, que é o seu processo, e subtarefa, que é parte desse processo, que é designado a um servidor responsável para dar seguimento a uma subtarefa que pode ser gerado uma exigência, como uma exigência interna, que é feita pelos próprios servidores dentro do INSS, que não cabe a resposta do segurado aqui fora, né, de forma externa, mas se gerar uma exigência através de uma criação de uma subtarefa, essa exigência for externa, cabe aí uma mensagem, né, uma convocação para que o segurado apresente informações de dados, documentos, né, que seja necessário para dar andamento a esses processos. Então, vocês fiquem atentos ao andamento do seu processo para ver como está andando, o que está acontecendo nesse momento atual com o seu processo. Está indo para a fase final? Está indo para um repositório? Está indo para outra unidade? Está sendo devolvido, né, por conta de um erro do servidor que transferiu para uma unidade que não está sendo responsável por aquela análise, porque isso também está acontecendo. Processos estão sendo devolvidos por ser transferido para uma unidade que não é responsável por analisar aquele processo nesse momento, tá bom? Então, vocês devem ficar atentos ao andamento desses processos, tá bom? Outro andamento que está acontecendo com frequência é fila, né, de processos onde um servidor
afastado da análise, designado para a ação BPC, agendamento de serviços, que segue para a fila de gestão SEAB SR Nordeste, que é Superintendência Regional Nordeste, certo? Então, o que acontece? Esse servidor foi afastado por algum motivo, certo? Ou porque ele não estava apto a dar seguimento a este processo, certo? Então, esse processo foi designado para uma ação, certo? Para análise do BPC, segundo a unidade aí de análise, a Central Superintendência Regional Sudeste ou Nordeste, que a sigla SEAB SRNE é Superintendência Regional Sudeste, que é a 4ª região, certo? A Superintendência Regional Sudeste 3 é da 3ª região e se localiza hoje no Rio de Janeiro. A outra Superintendência Sudeste 2, ou 2ª região, que se localiza em São Paulo. E a Sudeste 1, da 1ª região, que se localiza aí no Distrito Federal, Brasília. Certo? Então, vocês fiquem atentos ao andamento do processo de vocês, da tarefa de vocês, porque está havendo movimentações intensas neste momento, principalmente benefício de prestação continuada por deficiência. São os benefícios que estão sendo mais transferidos, mais movimentados neste momento no âmbito do INSS, certo? Outra mudança que está acontecendo é sobre a sigla RD SRSE3. O que significa? Bom, tarefa transferida para a Central de Análise RD. O que significa isso? Central de Análise de Reconhecimento de Direito, certo? Onde começa ali as análises, né, de forma inicial. A partir dali começa o reconhecimento do direito desse cidadão. A análise, né, inicial desta tarefa principal, que é o processo de vocês. Então, olha só. Transferência de tarefa para a Central de Análise de Reconhecimento de Direito da Superintendência Regional Sudeste 3 ou Sudeste da 3ª região, SEAB-RD SRCE3, Unidade Gestora dos Requerimentos que são realizados no estado do Rio de Janeiro. Então, vocês veem que há, né, algumas ações diferentes, porém com o mesmo objetivo: analisar a parte, né, final deste processo, quando já passou em ações que já teve a ação da subtarefa, onde gerou, né, exigências, certo? Tanto interna quanto externa, gerando aí informações de dados ou documentos, certo? Ou aqueles que já passou por todas essas fases e está agora na parte final da análise do requerimento, né? Onde apenas vai ser ali analisado e dado parecer final para conceder ou negar este processo, tá bom? Então, muitos amigos estão deixando várias perguntas, vários questionamentos, vários segmentos de processos que têm o mesmo objetivo, a mesma finalidade, certo? E vocês devem ficar atentos. Espero que, em nome de Jesus, essas movimentações venham de forma mais rápida, ter um resultado positivo, que é a concessão desses benefícios, e essas pessoas irão deixar a fila invisível, né, do INSS. Um grande abraço, qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu vou trazer para vocês, tá bom? Que Deus abençoe e até lá.